Você já pensou em misturar encadernação artesanal com aquarela? Pois nesse vídeo eu te convido a pintar a capa desse planner aqui. Esses planners eu fiz para sortear entre as minhas alunas do curso de aquarela em algodão. Eu gosto de fazer assim o tecido grande como se fosse uma estampa mesmo para depois encadernar. Mas nada impede que você faça a encadernação e pinte depois, principalmente se você não for fazer nenhuma intervenção com o bordado. Vem comigo que aqui eu te mostro todos os materiais e a pintura do início ao fim. Vamos usar o pincel Ceramic da série 311, número 8. Nós vamos usar as três cores primárias de aquarela para tecido, as cores amarelo, vermelho, azul e preto, e mais a tinta branca. Bom, para essa pintura eu defini o fundo e aí eu fiz o seguinte, eu usei aquela caneta fantasminha para passar só as flores, porque eu sabia que eu ia pintá-las em praticamente uma camada só. E aí a borboleta, que eu ia pintar numa camada posterior, eu fiz com grafite, com lapiseira, com grafite 07, para que ela não apagasse quando eu fosse secar a parte do fundo. Eu decidi fazer as flores em amarelo, mas veja aí que eu não uso só um tom de amarelo, né? Eu uso uma mistura de amarelo com vermelho para me dar esse contraste. Então eu pinto primeiro a parte de amarela, já é uma tinta bastante concentrada. Se você já conhece meu método, sabe que eu gosto de pintar no método de úmido sobre úmido, e aí eu gosto de usar essa tinta bem concentrada para provocar mesmo essa expansão do pigmento e trazer esse efeito aquarelado. Lembre-se também que você tem a possibilidade de retirar o pigmento onde você achar que ficou muito forte com o papel toalha, tá? Então, ó, veja que eu vou fazendo todas as flores primeiro com o amarelo mais claro e depois eu já coloco essa mistura mais concentrada de alaranjado para já trazer esse contraste nas pétalas. Bom, eu já fiz aqui também o miolinho das flores brancas. Você vai perceber que eu ainda não fiz o fundo dessa pintura. Isso foi proposital. Eu acho que muitas vezes é mais fácil você fazer o fundo depois de fazer a primeira parte, sabe? Principalmente aqui que eu queria secar e queria fazer essas flores, as branquinhas, né, se destacarem do fundo. Então era mais fácil eu deixar para fazer esse fundo depois. Repare como eu vou fazendo os galhos e as folhas bem soltinhas, com uma pincelada só. Isso aqui é proposital, para trazer um pouco mais de leveza e de gestualidade para essa pintura. Eu faço uma mistura agora um pouco mais azulada, porque é legal você também misturar diferentes matizes e diferentes tons para trazer mais interesse para a pintura. Assim o fundo não fica tão monótono. Lembro que aqui, gente, o vídeo está acelerado em 2 vezes, tá? Então, pode parecer que é rapidinho assim, não é tão rápido. Para você fazer essa folha bem gestual, é só você vir com o pincel um pouco mais na vertical e deitá-lo quando você quiser fazer o corpo da folha e depois subir lentamente. Agora eu vou concentrar um pouco mais essa mistura de laranja e enquanto estiver úmido eu posso fazer essa intervenção. Então eu pingo no miolo da flor para dar ainda mais contraste. Ó, vou aproveitar que a borboleta não toca em nenhum outro lugar que está pintado e já posso pintá-la. De novo na técnica úmido sobre úmido, eu vou umedecer todo o corpo da borboleta com água pura, tá? E agora eu vou vir com pigmento concentrado. Vou colocá-lo, depositá-lo em alguns lugares e aí eu vou deixar que essa mancha aconteça. Para que isso aconteça de uma forma mais espontânea, você não deve ficar movimentando muito o pigmento no tecido, tá? Então colocou o pigmento, espera a mancha acontecer. O pigmento vai onde a superfície está úmida. Então aqui é colocar e confiar.
Veja que agora eu estou usando uma mistura bem concentrada de marrom. E é assim mesmo, pode até dar medo, porque a mistura é concentrada, fica bem escura, mas é importante você fazer esses exercícios até para se acostumar como que a mancha se comporta e como que o pigmento vai ficar depois de seco. Então, para a gente conseguir uma pintura com bastante contraste, é importante que nessa hora você use um pigmento bem concentrado. Para fazer essas antenas bem fininhas, você precisa dar bastante carga no seu pincel e segurá-lo praticamente a 90 graus. Estou secando aqui a minha pintura. Eu estou usando um soprador, mas eu recomendo que você use o seu secador de cabelo, porque o soprador pode queimar a fibra do tecido. E agora, com a minha pintura completamente seca, eu vou fazer o fundo. Para isso, eu vou umedecer toda essa parte que não seja da borboleta. Inclusive, passo por cima dessas flores do fundo, não tem problema nenhum. E aí eu percebi que a minha superfície era muito grande, então eu peguei esse pincel, que parece mais uma trench, né, para umedecer todo o resto da pintura, para evitar assim que a água fosse secando à medida que eu fosse tentando passar ela em lugares, em todos os lugares. E veja que aí agora, ó, eu uso o pincel mais fino quando eu preciso de mais controle dessa água. Ó, então eu já vou vir com o meu pigmento azulado. Tá vendo que eu não fiz cores diferentes? Estou usando as próprias cores que eu já tinha usado na pintura para fazer o fundo. Isso dá uniformidade, né? Eu estou usando sempre as mesmas cores. Como o local está bem úmido, você pode colocar o pigmento e você ainda tem um tempo de mobilidade, então você pode ir mexendo com ele aí. E aí você está vendo que eu estou retirando o pigmento quando chega nas florzinhas brancas. Eu faço isso com o papel toalha mesmo, sabe? É super fácil de remover, muito mais fácil do que no papel, por exemplo. Lembre-se sempre que a aquarela vai secar muito mais clara do que o que você vê quando você coloca, né? Movi o pigmento aqui das flores e agora eu estou fazendo uns respingos de água pura para trazer um pouco de textura para minha pintura. Quando eu faço esses respingos na superfície ainda úmida, eu provoco aquele efeito couve-flor. Agora eu estou pingando aqui um pouco do pigmento mesmo. Tudo isso vai trazendo movimento e interesse. Sequei novamente, né? Essa parte aqui tem que secar muito bem mesmo, né? Porque eu preciso que esse fundo esteja completamente seco para continuar a pintura. E o que eu fiz aqui também foi, após seco, eu passei esse tecido, porque quando a gente pinta, parece que o tecido fica um pouco enrugado. Não tem problema nenhum, você vai lá no ferro, na temperatura algodão, passa o seu tecido e aí ele vai voltar para o formato normal, né, para o formato original do tecido e vai ficar mais fácil para pintar as próximas camadas. Bom, você vai perceber que quando você seca, a aquarela fica muito mais clara, né? E aí agora eu gosto de trabalhar com a técnica de seco sobre seco, ou seja, eu vou vir com o pigmento seco sobre a superfície seca para trazer um pouco mais de contraste para essa pintura. Eu vou fazer a mesma coisa com os verdes. Veja como eu trabalho bem soltinho, eu dou bastante carga no pincel e aí eu venho dando pinceladas um pouco mais finas e colocando em apenas alguns lugares, de novo, para trazer movimento para a pintura, sem me preocupar muito em onde eu estou colocando, né? É para ser leve, então pensa assim, no encontro dos galhos, em uma parte da folha, mas vai fazendo de uma forma leve, despreocupada, tranquila, que tá tudo certo.
Olha, eu vou reforçar aqui também o corpo da borboleta, porque eu senti que perdeu muito o contraste. E agora, com o pigmento bem diluído, eu faço aqueles veios das asas da borboleta. Tá vendo? Que assim, eu peguei o marrom e coloquei muita água nele, então é praticamente água suja. Tô fazendo aqui o miolinho das flores, né? E olha, agora eu fiz uma mistura de um azul mais arroxeado para dar o sombreamento das minhas margaridas. Pensa que aqui o ideal é que você não deixe a flor branca completamente branca, porque ela não é branca, né? Ela reflete todo o ambiente. Então, estou aqui com o pigmento bem diluído e fazendo só uma simulação do que seriam as pétalas brancas. E aí, para ajudar, vou no truque. Pego aquela tinta para tecido branca, que funcionaria como se fosse um guache ou acrílica que a gente usa no papel. Então, eu pego a tinta branca bem concentradinha, ó, e faço as pétalas das minhas flores. Esse pigmento, ele não é um pigmento de aquarela, né? Ele é um pigmento opaco, bastante concentrado. Então eu gosto de usá-lo apenas no final mesmo, como uma opção de retoque, mas ele, por ser opaco, ele tira a transparência, né, de onde você passa. Então, o ideal é você usar com parcimônia para você não tirar esse aspecto de aquarela, né? E eu gosto também de fazer sempre alguns brotinhos, alguns pontinhos que dão movimento também ao desenho, como se fossem algumas flores, alguns botõezinhos de flores, né? Ó, agora eu venho e reforço o miolinho das margaridas. De novo, aqui eu tô com o marrom bem concentrado, tá? À medida que eu vou vendo que a tinta vai secando e vai perdendo contraste, eu posso voltar com esse contraste, principalmente porque tá tudo muito úmido, né? E aí alguns respingos, isso de novo traz textura para a pintura. Se você ainda não domina fazer os respingos assim de uma vez só, você faz, pratica em outro tecido e depois vem para o seu tecido principal. Vou de novo secar tudo com muito cuidado. E aqui novamente, quando seca, eu percebo aonde eu quero mais contraste nessa pintura, né? E vejo que quando eu seco, até as flores brancas, né, aquele pigmento opaco, ele também fica muito mais esmaecido. Então eu vou voltar com esse branco também nas flores, né, nas margaridas, para que dê mais contraste e brilho para essa pintura. E é isso, agora é só laminar o tecido e usar na encadernação. Ah, não esqueça de assinar seu trabalho. Obrigada pela sua companhia. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e comente. Eu sempre leio e respondo os comentários quando possível, tá bom? Te convido também a conhecer o meu perfil nas outras redes sociais e até o próximo vídeo.